Amém, Igor. Amém. Paz do Senhor a todos. Feche seus olhos por um instante, mesmo em pé. Se estiver muito cansado, você pode se assentar, mas feche seus olhos. Que você possa liberar aí palavras para o Senhor nessa noite. Pai, nós exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é majestoso, o Senhor é glorioso. A palavra diz que o Senhor é o Rei da glória. E nós cremos nessa palavra, Senhor, e declaramos ela nessa noite aqui nesse lugar. O Senhor é o Rei da glória, o Senhor dos senhores, aleluia. Está sentado num alto e sublime trono, aleluia. O Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Exaltado seja o nome do Senhor, Elohim, Yahvé, aleluia. O Santo de Israel, o Santo e glorioso Deus, o único Deus. O grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Toda a majestade pertence ao Senhor, todo domínio pertence ao Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor, o Deus Criador e soberano sobre todas as coisas, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e nós declaramos isso com a nossa boca, com muita alegria, com muita convicção, com muita fé no nosso coração. Só o Senhor é Deus, aleluia. Toda a nossa gratidão, nós derramamos diante do Senhor, ó Pai, nosso coração, para declarar que o Senhor é Deus, aleluia. Que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é poderoso para transformar, para mudar, para, Deus, fazer novas todas as coisas. O Senhor é poderoso. Todo o poder pertence ao Senhor, aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que cura a enfermidade, porque está escrito que um dos nomes do Senhor é Jeová Rafá, o Deus que sana, que cura, aleluia. O Senhor é aquele que, como diz no livro de Isaías, capítulo 40, o Senhor é aquele que renova as forças ao cansado, aleluia. O Senhor é aquele que dá vigor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que troca de fardo, tira, Pai, o jugo. Nós queremos entregar o jugo que nós carregamos e pegar o do Senhor, nos colocar debaixo do jugo do Senhor e trocar o nosso fardo, Senhor. Porque o Senhor é o único Deus que troca de fardo conosco e o fardo do Senhor é leve. Pai, os outros deuses que não são deuses, que se chamam de deuses com letras minúsculas, os fardos deles são pesados, ó Deus, mas o Senhor Jesus tem um fardo leve, aleluia. Que está escrito que o fardo do Senhor é leve. Nós queremos depositar todo o nosso fardo humano aqui nessa noite e tomar sobre nós o teu fardo, aleluia, porque o Senhor é aquele que alivia as cargas, o Senhor é aquele que tira de sobre o teu povo os pesos, aleluia. Bom, maravilhoso é estar aqui na tua presença, Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, bendito seja para todos sempre o nome do Senhor, aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Queria convidar você a abrir tua Bíblia. O Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante. Mateus capítulo 14, verso 28 ao 34, diz assim o texto: imediatamente após, Jesus insistiu, instou, obrigou, ordenou com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar.
Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: tende bom ânimo, tenham coragem, sou eu. Ou, melhor, a construção original do verso é: mas imediatamente Jesus lhes disse: tendes coragem, eu sou. Não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Bendito seja o Senhor. Glória a Deus pela palavra dele. Eu queria ser bem objetivo naquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu possivelmente vim aqui nessa noite apenas para te lembrar, para te dizer algumas coisas. E eu, orando pelo texto, por essa palavra aqui, e a gente que ama muito a palavra do Senhor, né, a gente que tem, assim, muito interesse, muito prazer pela palavra do Senhor, e por entendê-la, e por estudá-la, e por sentar e meditar nela, e por abri-la e lê-la, né, apenas, às vezes o prazer é só abrir e ler, às vezes o prazer é estudar um pouco mais, às vezes o prazer é buscar algumas coisas a mais aqui, algumas informações, alguns estudos a mais, mas assim, de uma maneira ou de outra, é maravilhoso ter contato com a palavra do Senhor. Então, nessa alegria, nesse prazer de estar com a palavra do Senhor, que nós temos, que você tem, né, que nós temos, a gente sempre fica naquela expectativa de, talvez naquele momento, alguma coisa saltar de novo, alguma coisa, né, poderosíssima aparecer no texto, né, alguma revelação assim que salte aos olhos. E eu nessa busca, nesse anseio, diante desse texto aqui, mesmo sabendo que esse texto era o que o Senhor colocou no meu coração para essa noite aqui, o Senhor ministrou no meu coração, né, de que às vezes o que está aqui, às vezes o óbvio aqui, é o que vai nos alimentar nessa noite. Às vezes não vai aparecer muita coisa, em alguns textos. Eu sei que a Bíblia ela se revela a cada instante. Eu sei que, e tomara a Deus que você, ao ler esse texto na tua casa novamente, você tenha revelações profundas, poderosas. Talvez amanhã eu vou ler esse texto, vou ter outras revelações. Mas para essa noite, às vezes o que está aqui, que nós lemos aqui, o óbvio, vai nos curar nessa noite, vai nos alimentar, vai nos abençoar, vai nos fazer sair daqui nessa noite cheios de fé, mandando embora todo medo, toda dúvida em nossa vida e continuarmos, amém? Aleluia. O texto, a história é bem conhecida e você sabe, já deve ter ouvido e lido ela, né? Mas ela é logo após uma multiplicação de pães e peixes, de uma forma
sobrenatural que Jesus operou ali. E o texto anterior diz que 5.000 homens comeram, sem contar as mulheres e as crianças. Então você imagina que era uma multidão de pessoas que comeram, né, de apenas alguns peixinhos e pãezinhos ali, de um menininho, né, que não era possível alimentar aquela multidão, mas Jesus fez um milagre e alimentou toda aquela multidão. E aí não tem pausa no texto. Né? Eu sei que na minha Bíblia aqui tem um tópico aqui, começa um subtítulo, né, do verso 22 em diante, que nós lemos, mas a história não tem pausa, né, não tem... Imediatamente, a minha Bíblia diz assim, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E aí, o texto diz que, verso 24, todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Irmão, mas o texto diz, no verso 22, que Jesus está ali com seus discípulos, ele opera um grande milagre, inclusive ele usa a vida dos 12, os 12 estão ali envolvidos no milagre da multiplicação dos pães e peixes, e no final da multiplicação dos pães e peixes, sobram lá uma quantidade muito grande, de pães e peixes. Cada um dos 12 recebe um cesto, e cada um dos 12 que recebeu um cesto encheu o seu cesto de pães e peixes. De pães, pelo menos o texto é bem claro, fala que é pães. E encheram de pães. Então, eles participaram ali ativamente do milagre. Eles presenciaram tudo aquilo. André conversou, com Jesus sobre o assunto. Os discípulos participaram de todo o momento ali do milagre, viram um grande milagre. Encheram cestos. E logo, imediatamente, Jesus dá uma ordem para eles, uma direção. E aí, quando você lê aqui na palavra, talvez está aí, instigou, aqui na King James está insistiu, o termo aqui é fazer avançar. Jesus insistiu, instigou, ordenou, mas no original aqui quer dizer que ele, de maneira até forçada, ele impulsionou eles. Sabe, ele impeliu eles, ele impulsionou para que eles imediatamente já entrassem no barco e seguissem para atravessar, fossem adiante. Claramente, quando você olha para o texto, você vê que Jesus está ali numa dinâmica poderosa ali, não quer parar e ele diz, vai galera, todo mundo, rápido, estou impulsionando vocês, eu estou ali insistindo, vai, entra no barco e atravessa. Irmão, e aí eles atravessam, entram no barco e vão atravessar. E provavelmente não era tão tarde aqui, quando eles entraram no barco e entraram no mar da Galileia, ali no rio, no lago de Genezaré. Não era ainda muito tarde. E o verso 24 diz, todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Então mas olha, eu olho para o texto e começo a entender algumas coisas. Irmão, fica tranquilo. Talvez você está no barco. Talvez está sendo fustigado, castigado, chicoteado. Aqui o termo é chicoteado pelas ondas. O vento era contrário, mas espera aí. Eles estão debaixo de uma obediência. Porque Jesus deu uma ordem, insistiu com eles, impeliu eles, sabe? Impulsionou eles. Jesus deu uma direção. Entra no barco e atravessa. Vão adiante de mim. Eu vou já já. Mas vão vocês. E se eu obedeço, todos nós, você, eu, que estamos obedecendo, se você parar a tua vida hoje, nessa quarta-feira aqui à noite, e der uma pequena vasculhada aí, olhar para dentro de você, e perceber, beleza, meu barco hoje está sendo fustigado, castigado, chicoteado, estou enfrentando um vento contra, porque Jesus mandou, vocês entram no barco e atravessam para aquela direção, para tal direção, e aí eles entram no barco e vão atravessar, no meio, na metade do caminho, as ondas estavam, sabe, chicoteando o barco, batendo no barco.
E o vento era contrário. O vento não deixava o barco ir para onde tinha que ir, onde Jesus mandou ir. Mas espera aí. Aí eu paro e penso, eu estou em obediência com aquilo que Jesus mandou eu fazer? Eu estou fazendo algo que Jesus mandou eu fazer? Eu estou em obediência a Ele? Se eu estou em obediência a Jesus, irmão, fica tranquilo. Porque o teu barco vai chegar do outro lado. Você vai atravessar. Você vai conseguir chegar. Você vai cumprir. Vai dar certo. Talvez agora eu estou olhando e estou vendo toda a minha atenção nesse momento, toda a minha percepção, talvez o meu olhar, talvez tudo que eu não deveria estar fazendo, estou fazendo agora. Olhando para a tempestade, para o barco sendo chicoteado, né? Apanhando do vento, e o vento contrário, e não está andando, o negócio não está indo como deveria ir. O meu olhar agora, por causa da situação contrária, é só nisso. É só na parte ruim da história, da viagem. Mas ei, presta atenção. Se você está em obediência ao que o Senhor Jesus mandou você fazer, seja em qualquer aspecto, qualquer área, em qualquer circunstância da sua vida, seja espiritual, ministerial, emocional, seja familiar, seja profissional, seja qual for o aspecto, a área da sua vida. Se estivesse passando aí por um vento contrário, estivesse sentindo o barco aí, sabe, daqueles trancos quase virar e quase tombar, ele não vai tombar, ele não vai virar. E fica tranquilo, por quê? Porque você está debaixo de uma obediência. Você está debaixo de obediência, debaixo de uma ordem de Jesus. E se você está em obediência ao Senhor, irmão, a tua obediência vai ser guardada por Ele. Por quê? Porque enquanto os discípulos estavam ali, atravessando o mar, o lago de Genezaré, debaixo de uma palavra, de uma ordem de Jesus, Jesus está num monte, orando. Você acha que ele estava no monte orando só por ele? Não, certamente do monte alguma visão, né, para alguém que vai daqui a pouquinho vai andar sobre as águas e sobre as ondas agitadas, o que é estar no monte e olhar lá para o mar de Genezaré, mesmo se for à noite, e ver que os seus discípulos estão passando por apuros. Então ele manda eles ir, mas ele sobe para orar. Desculpe o termo, tá ligado não? Ele manda eles ir. A viagem está complicada, mas ele sobe no monte para orar. Repito, tá ligado ou não? Que enquanto eles estão lá, ele está orando. Então eles estão debaixo de obediência e também estão debaixo de uma oração de Jesus. E certamente, irmão, não há onda, não há vento, não há pancada no barco que tenha o poder de virar o barco de alguém que está debaixo de uma ordem de Jesus. Talvez você entrou aqui dizendo assim, ó, vai virar, pastor, vai virar. Eu digo para você, pela palavra, não vai virar, irmão, e não vai naufragar, e não vai dar errado. Porque você está debaixo de obediência, e o teu Senhor, Ele é poderoso para guardar você. Por quê? Porque Ele intercede por você. Porque os olhos dEle estão sobre você. Então, por mais que o vento seja contrário, irmão, deve ser muito difícil estar no meio de um rio, de um lago, sei lá, de uma porção de água tão grande, né, com remo, e geralmente um barco daquele tinha que pegar o vento e aproveitar o vento para conduzir o barco, e agora o barco é contrário, o vento é contrário ao barco. Imagina que luta. Você está aí fazendo força, calma, fica tranquilo, porque Jesus está olhando tudo isso, e Ele está orando, Ele está lá em cima, Ele está, sabe, no controle de tudo. Ele sabe, eles estão passando por luta. Mas ei, eles estão debaixo de uma palavra minha, de uma ordem minha. Eles estão em obediência, irmão. Crente que está em obediência não afunda em mar, em lago, em rio nenhum, por mais turbulento que seja a viagem. Está turbulenta a viagem? Tem vento contrário aí? Ergue a mão assim. Bate na mão do teu irmão. Ele fala, bem-vindo aí, estou junto com você.
Está turbulento. Tem vento contrário. Não está fácil, não. Não, de novo. Levanta a mão, bate a mão, tamo junto. Fala para ele, fala assim, esse vento contrário aí, tamo junto. Tem ondas aí batendo contra o barco, tamo junto. Mas fala para ele, fica tranquilo, porque tem um que te guarda. Tem um que não te perde de vista, irmão. Tem um que não se esquece de você. Tem um que está lá, clamando ao Pai por você. Dizendo assim, falando, meu pai, aquele filho ali, ó, está debaixo de obediência. Então eu estou intercedendo por ele e por ela. Verso 23, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Aleluia. Nada, verdade? Eu sei, você está cansado. Fica tranquilo, eu sei, eu entendo você. Você está cansado. Imagina, irmãos, 12 homens num barco, vento contrário, solavanco. E Jesus, depois de um período de oração, vem andando sobre as águas. Andando por sobre o mar. Dominando, reinando, sendo Senhor de tudo aquilo que me aflige, que está me assustando, que está me colocando, talvez, de cabelo em pé, preocupado, sabe, ansioso, angustiado, temeroso, cheio de pânico, de pavor no coração, sem, sabe? De repente vem Jesus, pisando naquilo que tanto está me assustando, dizendo, eu sou Senhor, eu sou Senhor, eu sou Senhor. E aí, o duro do texto é essas partes aqui agora, né? Quando os discípulos ouviram ele, né? Andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E gritavam de medo. Irmão, meu Deus, isso é o que acontece só com os discípulos. Isso aqui só aconteceu com os 12 discípulos daquele barco. Isso não acontece com a gente, né? Acontece. Nós estamos passando por prova, por ventos, por tribulações, né? Por situações de dificuldades, adversidades. E aí ele vem para fazer um grande milagre, aleluia. E nós, irmãos, nos assustamos com a maneira como ele vem. Ele está vindo ao teu socorro aqui nessa noite. Então não se assuste da maneira como ele vier. Não, receba ele. Sabe, que os teus olhos, que os meus olhos estejam plenamente, completamente abertos. Que haja um discernimento real, verdadeiro, poderoso em nossa vida para olharmos, mesmo que seja e aqui foi um sinal grande, mas mesmo que seja um sinal pequeno, da manifestação dele vindo em meu socorro, que eu possa discernir rapidamente, é ele. É ele. Não é espírito, não é fantasma. E aí, ele vem ao socorro e os caras confundem ele com fantasma. Tipo assim, é aquele sentimento, talvez venha do diabo, talvez seja do próprio homem, né? De abrir a boca e dizer, estava ruim. Começou a ventar, estava ficando ruim. Aí aumentou o vento, ficou piorando. Aí depois as ondas estavam... E agora vem um fantasma, piorou, só piora a minha situação, pastor. Não é aquela síndrome horrorosa dentro de nós que, não, eu mereço isso, o negócio vai piorar mesmo, e vai ser ruim mesmo, e ó, vai ser uma catástrofe mesmo, não tem jeito mesmo, vai dar errado mesmo. Irmão, isso é
do homem e isso não pode ficar em nós. Eles estão vendo um fantasma, quando é o Senhor, o Jesus, o Senhor, que veio para socorrer, para salvar, para mudar a história, entendeu? Para fazer uma grande obra, para dar um vislumbre de quem ele é e de quem eles podem ser em Cristo. E aí os caras, não, estava ruim, agora piorou. Aí, tá vendo? Eu achei que ia vir um socorro, olha o que vem agora. Um fantasma agora. Não. E aí, outro dia eu estava ouvindo alguém falar, né? Um pastor muito sábio, ele disse, é por isso que fantasmas existem. Porque nós estamos dizendo que eles existem. Perdemos o Senhor de vista e deixamos os fantasmas entrarem. Irmão, não vai piorar, vai cessar em nome de Jesus. Então mesmo que, sabe, não deixa sair da sua boca, não deixa sair, sabe, unge os teus olhos, eu sei lá, eu vou ungir meus olhos, eu vou ungir minha boca, para no meio da tempestade que eu passar, eu possa olhar e ver que é Jesus vindo. Ainda que eu não consiga ver claramente, mas eu preciso crer pela fé que é Jesus que está vindo, não é a situação piorando, não é mais tragédia, não é, vai ficar pior. Bom, se alguém encostar em você e você compartilhar alguma coisa, tá assim, vai ficar pior, hein? Manda embora, sai fora, sai de perto, em nome de Jesus. Não, essa situação vai acabar, o meu Senhor está vindo ao meu encontro, Ele vai dar um fim nisso daí, Ele vai me socorrer. Abre a tua boca para liberar uma palavra que vai, sabe, gerar fé em você, e não mais medo, e não mais situações. E aí eles não conseguem ver Jesus vindo, eles veem um fantasma, e gritavam de medo, sabe? Dentro do coração deles estava feia a coisa, irmão. Não era só em cima do barco, não era ali no meio do mar da Galileia, não. Era dentro dele, a tempestade estava aqui dentro deles. Porque tudo é grito, é pânico, é medo, é pavor, é tudo, é fantasma. Irmão, você não é um crente assim, amém? Você é um crente cheio do Espírito Santo, aleluia. Você é um crente que tem a mente de Cristo, como Paulo escreve aos Coríntios. Olha, nós, no entanto, temos a mente de Cristo, aleluia. Você vai ver Jesus em tudo. Não é assim? Se o teu guarda-roupa está lá na madrugada, o que você pensa que é? Fala a verdade. Já sai chutando o pau, repreendendo o nome de Jesus, já faz quebra, já faz... E se foi um anjo que desceu dentro do teu guarda-roupa para ti? Para abrir a porta e aparecer e falar, opa, estou aqui. Não, mas é demônio, tudo é demônio, não é? A gente é assim. Tudo é fantasma, tudo é tragédia, não é assim, irmão. Você é um crente com a mente de Cristo, amém? Não vai piorar. Não vai ficar pior. O Senhor Jesus está vindo ao nosso encontro aqui nessa noite. Para dar um basta, amém? Para se manifestar de uma maneira que eu não estou esperando. E eu vou viver isso, em nome de Jesus. Você vai viver isso, irmão. Você vai viver Jesus de Nazaré se manifestando na sua vida, na sua casa, de uma maneira que você não está esperando, aleluia. E quando ele vier, de uma maneira que você não está esperando, o receba, aleluia. Deixa ele chegar, sabe? Declare o nome dele, se alegre com a presença dele e com a manifestação dele, porque é ele que está vindo ao teu encontro, porque ele nunca perdeu você de vista, nunca nos perdeu de vista. Ele sabe a hora certa de intervir, de descer do monte, de entrar em nossa história, de entrar no barco, de chegar perto, de chegar junto. Ele sabe a hora, irmão. Então ele está vindo para te socorrer. Então receba ele. Se acontecer alguma coisa muito surpreendente, não pense que é laço, que é engano, não, é Jesus, o Senhor, vindo sobre aquilo que te assusta tanto e dizendo, eu sou Senhor sobre isso que está te afligindo tanto e eu vou te dar vitória contra isso, aleluia. Porque ele faz isso, ele é poderoso para fazer isso. 27, mas imediatamente, essa palavra imediatamente aparece pelo menos 3 vezes no texto. Imediatamente Jesus lhes disse, tem de bom ânimo, o original diz,
tenham coragem. Tenham coragem. Eu sou, está invertido aí, no original é eu sou o primeiro eu é eu sou. O nome de Deus e o seu caráter. O eu sou, aquilo que é usado lá em Êxodo, quando Deus vai declarar o seu nome e o seu caráter, porque nisso aqui está embutido o nome dele e o caráter dele. O eu sou, aqui não é sou eu, aqui é eu sou, o nome de Deus, dizendo assim, olha, eu sou, Yahvé e eu somos um, eu sou Deus, e eu estou vindo ao encontro de você, olha quem eu sou, olha sobre o que eu estou andando, olha a minha manifestação para vocês agora. Então tenham coragem, não tenham medo. Aí ele diz no final aí, né? Não temais, irmão. O medo é algo terrível. Incredulidade, medo não fazem parte da vida de quem tem fé. Irmão, se eu tenho fé, eu não posso ter medo. Se eu tenho fé, eu não posso duvidar. Não tem esse negócio, aí eu creio mais, o Senhor sabe, né? Eu creio mais, o médico falou. Eu creio mais, você sabe como é que é, né? Eu creio mais, não tem, na vida de quem tem fé, não tem o mais. Ou eu creio, ou eu não creio. Se eu tenho medo, eu preciso orar e mandar esse medo embora de dentro de mim. E ó, presta atenção aqui em mim. Todos nós somos atacados pelo espírito de medo, porque medo é um espírito. Todos nós, eu sou, você é, todos nós somos. Vai de nós não deixarmos ele ficar. Porque se ele ficar, vai virar pavor, pânico. Vai ficar terrível, né? Vai tomar conta da minha vida. Então eu não posso. Não estou aqui dizendo que eu nunca sinto medo. O medo tenta vir. Mas eu tenho que lutar, me levantar e lutar com ele em nome de Jesus. E mandar ele embora. Porque se eu não fizer isso, ele vai ficar, irmão. Ele vai se estabelecer. E aí ele vai lançar na minha mente. E pôr palavra na minha boca. Vai encher minha mente de pensamentos. Vai encher minha boca de palavras. E o medo vai encher meu coração de sentimentos. E eu não posso deixar. A Bíblia diz que Jó temia. O que ele mais temia veio sobre ele. Então, não. Quem é a verdade em nossa vida é Jesus de Nazaré. O resto, irmão, tem que sair tudo da nossa vida. Sai fora. Não tem lugar. E se você ficar, né, eu creio, mas, né? Esse mais não combina com o crente que tem fé. E não vai dar certo. Eu creio, porque o Senhor disse. E está dito e acabou. E se alguém disser assim, ah, mas não tem mais, e não quero mais continuar. É isso, eu creio no Senhor. Ele disse, ele falou, eu estou com ele, eu tenho uma palavra dele, eu creio nele, no poder dele. Irmão, é isso. Gente, ó, estou chegando aí, ó, sou eu. Eu sou. Não tem mais, tenham coragem. Irmão, quantos crentes sem um pingo de coragem? Quantos crentes carregados, caminhando, cheios de medo, só medo. Não, eu vou, mas eu entreguei os pontos. Olha, eu já desisti. Irmão, isso não é fé. Isso não tem nada a ver com igreja, com fé. E acima de igreja é Jesus. Não tem nada a ver com Jesus isso. Não posso ter medo. Não posso viver com medo. Né? Se eu creio, e ponto final. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Se é, esse se és tu aqui, eu acho que é uma ofensa. Eu creio que é uma ofensa, eu creio. Eu olhando para o texto hoje, eu creio que ele é uma ofensa para Jesus. Mas Jesus engoliu a ofensa e falou, tá bom, vai, vem. Porque está tudo ali, ele falando, sou eu. Ele disse, ó, eu sou, não tem mais, tenham coragem. Aí o Pedro, se és tu, dá a impressão assim, não, mas se é o Senhor mesmo, não, mas não, quase uma ofensa. Ele acabou de dizer, sou eu. Não, se é o Senhor, chega aí, está tudo resolvido, está tudo beleza. Não, é o Senhor mesmo, eu conheço a tua voz. Se eu não estou conseguindo ver o Senhor, identificar, discernir com os meus olhos, mas a voz eu conheço, é o Senhor mesmo. Então eu estou subindo, vai aí com você aí. Não, se é o Senhor, irmão, é o Senhor, é Ele. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí ele foi ousado. Ele foi meio incrédulo e meio ousado ao mesmo tempo. Ele foi Pedro, né? Pedro é assim. Manda-me ir com o Senhor sobre as águas. Irmão, isso é um pedido poderoso.
né? É isso que nós precisamos. Isso aqui me ensina muita coisa. E isso aqui me estimula a, né? É possível, aleluia. Então, se o Pedro andou, por que você não pode andar? Não? Demais, quarta-feira à noite é demais, né? É muita coisa quarta-feira à noite. Não dá. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Senhor, não puxa o barco não, não reboca o barco não. Não, eu quero ir sobre as águas. Pensa aí, irmão. Sua situação agora, nesse momento. Qual é o milagre que você precisa de Jesus aqui nessa noite? O que está batendo contra o seu barco? O que está aí, sabe, lutando contra? O que está te angustiando aí? O que está? Você pode, nessa noite, ser levado por Jesus a ter uma experiência poderosa nessa situação que você está vivendo aqui agora, nessa noite. E Jesus vai te levar a viver isso, irmão. Não ouvi nenhum amém, então certamente ele não vai fazer, tá? Então ele não pode fazer, se eu não creio que ele pode fazer, então ele não pode fazer. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eu sei que você está cansado, mas ao ler esse texto aqui, a gente poderia saltar de alegria e dizer: é possível para mim. A minha situação nessa noite tem jeito. O que eu entrei aqui nessa noite vivendo, se ele vier aqui nessa noite, certamente ele virá ao teu encontro. Então é possível eu andar sobre essa situação, eu vencer essa situação que eu estou enfrentando aqui hoje nessa noite. Mas mesmo com o teu cansaço, você poderia se alegrar um pouco mais com essa palavra. Porque é a palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida. Que se eu acreditar em Jesus, se eu crer nele, se eu tiver comunhão com ele. Mas escute, Jesus veio andando sobre as águas aqui, né, e Pedro quer viver isso, e Jesus libera uma palavra: vem. Né? Mas homens como Pedro, irmão, eles não estão aqui nessa noite. Mulheres como Pedro, né, não estão aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus por isso. Que não passaram tanto tempo no monte orando, que não conhecem tão bem a voz dele, que não conhecem, não conseguem discerni-lo tão bem assim, porque não passaram todo esse tempo orando. Irmão, Jesus passou a madrugada, do começo da noite, o contexto todo é esse. Né? Para os judeus, existem duas tardes. Né? Uma tarde começa a partir das 3 da tarde. E no finalzinho, quando começa a escurecer, também é chamado de tarde. Então, aqui no verso 23, quando começa a escurecer, Jesus vai para o monte. E aqui já é na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, né? Bem de madrugada. Então ele passou um tempo lá orando, ele passou um tempo junto ao Pai. Né? E veja que nada abalava Jesus, nada tirava a fé dele, a convicção dele. Sabe? Ele fazia, ele pregava, ele orava, ele expulsava demônios, ele curava enfermos, porque ele tinha essa comunhão. Então para Jesus andar sobre as águas, não é porque ele é Deus, é porque é um homem que cria, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Ele cria, ele andava nos dons, ele cria que o Pai podia fazer. E aí, nessa experiência, Pedro diz assim: olha, eu quero ir aí, então vem. E aí, ele começa bem, o texto diz que ele começa bem. Né? Então Jesus vem, e Pedro deixou o barco, aleluia. Tem coragem hoje, aqui nessa noite, de tirar o primeiro pé, levantar no barco ali, sendo balançado, o vento, e levantar e tirar o pé do barco? Desse barco aí, dessa situação? Deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Maravilha. Enquanto eu tenho uma palavra e estou em obediência e estou ali vivendo um milagre, o Senhor começou a mudar a minha história, eu estou na palavra dele, irmão. Mas quando eu me levanto
para viver aquilo que Jesus tem para a minha vida, né, a coisa vai apertar. Os inimigos vão se levantar muito mais e vão vir contra. Mas ele está ali, ó, levantou, né, saiu do barco, andou sobre as águas e está o quê? Em direção a Jesus. Perfeito, não é isso. Eu estou ali, ó, nada aqui mais, eu tirei a minha vista daqui, ó. Eu tirei o meu olhar daqui, do vento, da zona, eu tirei, estou aqui, ó, em direção a Jesus. Debaixo de uma palavra, maravilha, glória a Deus, olha, está dando certo. Mas o texto continua. Isso é terrível. 30. Todavia, estava tudo bem aqui, ó, em direção a Jesus, debaixo de uma palavra, vivendo um milagre. Ele começou uma grande obra, está mudando a minha casa, mudando a minha vida econômica, está mudando a minha vida espiritual, está mudando a minha vida emocional. Ele está fazendo, aleluia, tremendo, poderoso. De repente começa, uma voz me chama daqui, um barulho ali, um vento aqui. E aí o texto diz que todavia, reparando na força do vento, teve medo. Mas estava bom aqui, na direção de Jesus, obedecendo, debaixo de uma palavra, começando a viver o milagre, a mudança da vida dele ali. Que noite que seria, hein? Imagina quando raiasse o dia, chegar na praia andando sobre as águas. Mas não, deixou, reparou de novo no vento, reparou de novo na situação, naquilo que era contrário, na tribulação, sabe? Tirou o foco, tirou, esfriou, e aí começou a afundar. Reparando na força do vento, teve medo. O medo voltou e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Claro que ele não falou assim, salva, ele deu um berro mesmo. Imagina afundando no meio daquele mar agitado. Salva-me. Irmão, o Senhor está vindo. Ele está vindo ao teu encontro, irmão. Ele te ama. Ele sabe da sua tribulação. Não adianta, irmão. Eu vim aqui para repetir para você isso, para repetir o óbvio. Ele ama você. Os olhos deles estão sobre você, sobre a sua casa. Ele conhece a situação que você está passando agora. Ele sabe que o vento está forte contra. Ele sabe que o barco está sofrendo solavancos, está sendo chicoteado, está sendo balançado. Mas ele tem os olhos sobre você. Ele vai usar tudo isso para fazer um grande milagre na sua vida e na minha vida. Você precisa crer nisso. E tem que se alegrar com isso. Tem que pôr toda a tua esperança. Tua esperança não, porque a esperança vai falar para amanhã. É para hoje. Toda a tua fé nisso. Tenham coragem. Não deixe o medo tomar conta. Manda o medo embora em nome de Jesus. Manda o medo embora em nome do Senhor Jesus. Anda sobre essas águas aí. Porque Ele mandou você andar sobre essa situação nessa noite aqui. E não volte a reparar nas circunstâncias. Não volte. Não tire os teus olhos da direção de Jesus. Porque se você tirar de novo os teus olhos da direção de Jesus nessa noite, os teus olhos vão voltar para a tribulação, para o vento, para o mar, e você vai ter medo de novo. Então não permita nada disso. Fica firme em direção a Jesus, debaixo da voz que Ele liberou para você, da palavra que Ele liberou para você, e fica firme nisso. Verso 31, Jesus estendeu imediatamente. Veja essa prontidão de Jesus em falar, em fazer na vida dos discípulos. A mão segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja, irmão, nós passamos por isso. Nós recebemos uma palavra, uma direção, Ele falou com a gente, Ele começou a fazer, e eu estou ali até com um pouco de fé, e estou tentando fazer, mas de repente eu me distraio com a situação, eu volto a ter medo, eu deixo tudo entrar de novo. Veja, e aí entrou de novo a incredulidade, a dúvida. Não dá para quem está... Pensa como é sério isso. Você está andando sobre as águas com fé. Você é doido de ter dúvida no meio do mar? Vai afundar, meu. No meio do mar, andando sobre aquilo que está me atacando, é hora de continuar andando. Eu não posso, porque certamente eu vou afundar. A dúvida vai me fazer afundar, irmão, vai me fazer perecer. E Jesus, Ele dá uma chamada, Ele puxa a orelha de Pedro. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Você estava indo tão bem, cara, eu estou aqui.
Eu vim ao teu socorro, eu sou fiel, eu tenho uma aliança com você, eu não vou te deixar, te abandonar, o que eu falei eu vou fazer. E você, no meio do milagre, teve dúvida. Não deixa entrar no teu coração, não deixa a dúvida vir atrapalhar, sabe, impedir o projeto de ser cumprido, completado. Não deixa, porque nós somos seres humanos e nós somos atacados por essas coisas, irmão, para pararmos, para desanimarmos, para esfriarmos, para voltarmos para trás, para afundarmos. Irmão, o inimigo quer lançar dúvida no meu coração para eu afundar. O que o inimigo quer é me afundar, é nos afundar como discípulos de Jesus, mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus, mesmo no momento em que eu fraquejar, o Senhor virá ao meu socorro, mas ele quer que eu viva essa experiência completa, que eu rompa com isso. É isso que ele quer para a minha vida, em nome de Jesus. E aí depois disso, assim que ambos entraram no barco, cessou o vento, acabou a lição ali. A história acabou, ao entrarem no barco acabou, e por ter acabado, que agora entrou Jesus e Pedro no barco com todo mundo ali. Ao Jesus entrar naquele barco ali, acabou o vento, cessou, parou tudo. Por quê? Porque aquela prova acabou. Não acabou, talvez, do jeito que Jesus gostaria que acabasse, mas ela acabou, porque Jesus está ali, ele encerrou aquela situação. E, irmão, ele faz isso. Ele faz isso. Porque ele quer que nós vivamos algo sobrenatural. Somos chamados e criados para vivermos algo sobrenatural da parte do Senhor, da nossa caminhada. Mas, independente de qualquer coisa aqui nessa noite, Ele é que cessa a tempestade, é Ele. Ele é poderoso para fazer isso, para vir em teu socorro nessa noite. Mas não é de qualquer jeito, irmão, Ele quer que você viva algo sobrenatural, que você creia, que você tenha coragem aqui nessa noite, para viver aquilo que é poderoso em Deus. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles adoraram. Irmão, até para isso a adoração é tão importante em nossa vida, porque a adoração, certamente aqui, gerou perdão de Jesus pelos atemorados ali, pelos medrosos que estavam naquele barco ali. Ao verem tudo isso, Jesus entrou no barco, cessou tudo, então eles adoraram. E naquela adoração, eu imagino que o coração de Jesus se quebrantou ali por eles, mais uma vez, porque ele é assim. Então a adoração aqui, ajudou eles a completar a viagem deles. Mas o que o Senhor quer de nós, de você e de mim, você fique de pé aí por um instante, a gente já vai encerrar. É essa coragem, é esse discernimento. Primeiro é a obediência. E se você está debaixo de obediência, eu estou firme com o Senhor Jesus. A minha vida é dele, a tua vida é dele. Você está em obediência a ele. Você está pagando o preço para obedecer as direções que ele tem te dado. Certamente no meio das viagens, das incursões, das caminhadas, os ventos serão contrários, as ondas, o mar vai se levantar contra. E lá no meio, achando que está sozinho, não está não. O Senhor está com os olhos dele sobre você. E ele sabe que você é obediente, que você tem temor a ele. Que você está numa caminhada que ele propôs para você. E por estar debaixo da obediência, fique certo que a aliança de Jesus com você, ela é poderosa, irmão, para te guardar. Não vai dar ruim, não vai afundar, não vai ter tragédia. E que nós tenhamos discernimento. Quando ele começar a virar o jogo, quando ele começar a se manifestar, certamente ele vai se manifestar de maneiras que eu não estou esperando que ele se manifeste, mas eu preciso saber
que é Ele que está vindo, Ele é real, Jesus, o Filho de Deus, Yahvé, o Deus que se encarnou, se fez carne, o Deus que foi para a cruz para morrer por nós e ressuscitou ao terceiro dia, Ele virá ao meu socorro, ao teu socorro. E Ele virá de maneiras sobrenaturais, porque Ele é poderoso. E quando Ele vier, nós tenhamos discernimento, é Ele, é o meu Senhor. É Ele que está vindo ao meu socorro. É Ele que está vindo ao socorro da minha casa, aleluia. Tenha coragem, não tenha medo, eu sou. E nessa você vai certamente andar sobre aquilo que está nessa noite de quarta-feira, talvez, te atacando, tentando te colocar medo, tentando te fazer parar, porque o teu Senhor está com você, aleluia. E quando você começar a viver o milagre, não permita que os ataques, sabe, distraiam você, tirem a tua visão da direção correta, que é Jesus. Você não vai ouvir, em nome de Jesus, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, não, você não vai ouvir isso. Você vai ouvir bom e fiel servo. Servo bom e fiel, serva boa e fiel. Você creu na minha palavra, então receba a tua bênção. Eu estou completando a minha vitória na sua vida. Em nome de Jesus, que a incredulidade suma do nosso coração, da nossa mente. Que o medo saia em nome de Jesus. E que possamos sim viver sobrenatural do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Pai, eu tenho consciência de que dificilmente eu consegui transmitir tudo aquilo que o Senhor talvez queria transmitir ao coração do teu povo, mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que habita dentro da tua igreja, a administrar ainda a tua palavra nos nossos corações. Mas acima de tudo isso, eu vejo o Senhor vindo ao nosso encontro de maneiras sobrenaturais, aleluia. Para cada um aqui o Senhor virá de uma maneira diferente e só o Senhor sabe como virá e nós queremos recebê-lo, aleluia. A nossa adoração não vai ser depois, nossa adoração é agora, aleluia. Nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, aleluia. Nós não duvidamos que o Senhor tem os teus olhos em cada um de nós, nossos trabalhos, nossas famílias, Pai, nos ministérios. Ó Deus, o Senhor tem os teus olhos continuamente sobre cada um dos teus filhos, aleluia. E o Senhor, ó Pai, não nos deixa afundarmos, ó Pai, nas nossas incredulidades. Não, nós vamos ser salvos pelo Senhor aqui nessa noite, aleluia. E bendito seja o nome do Senhor, que vem ao nosso socorro, que quando eu falhar, estende a mão ainda, aleluia. Oh Senhor, quando eu falhar, o Senhor ainda estende a sua mão, aleluia. Quando nós fracassamos em incredulidades, o Senhor ainda estende a mão, aleluia, e nos salva. Tamanho é o teu amor, é a tua aliança, é a tua fidelidade para com o teu povo. Ah, bendito seja o nome do Senhor. Pai, despede o teu povo debaixo da tua bênção. Senhor, dá uma noite, dá uma quinta-feira, uma sexta-feira cheia do sobrenatural do Senhor Jesus. Venha andando sobre essas águas mesmo, venha andando sobre este mar, porque o Senhor Jesus é Senhor verdadeiramente sobre todas as coisas, aleluia. Aleluia, o Senhor Jesus é Senhor verdadeiro, aleluia, fiel, real, aleluia. Toda confusão de mente já caiu por terra aqui nessa noite, Pai. A tua igreja tem a mente de Cristo, aleluia. Pai, em nome de Jesus te louvamos, te louvamos. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Amém, amado? Dá um abraço em alguém aí, libera uma palavra. E que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.